Bom, pessoal, existem alguns casos particulares de projeção de vetores e condições de alinhamento de vetores que a gente precisa reconhecer, né? Um caso particular bastante especial é quando os vetores possuem a mesma direção, porém, e mesmo sentido, e no entanto eles formam entre si um ângulo de 0 graus. Por exemplo, a gente pode observar aqui uma pessoa remando num rio, a velocidade da canoa, né, porque a pessoa está exercendo uma força aqui, então tem uma reação. A velocidade da canoa é simbolizada por este vetor e a correnteza do rio, ou seja, ele está a favor da correnteza. Então, eu posso afirmar que o vetor resultante da velocidade da canoa é a soma da velocidade que a pessoa imprime na própria canoa mais a velocidade da correnteza, pois eles têm a mesma direção e o mesmo sentido e formam entre si um ângulo de 0 grau. Uma outra condição importante é quando esses vetores têm a mesma direção, o mesmo sentido, porém formam entre si um ângulo de 180 graus. Essa cegonha aqui voando contra um vento, né, a velocidade da cegonha, se ela estiver vencendo o vento, né, ela consegue caminhar, né, voar um pouquinho da esquerda para a direita, então a velocidade da cegonha é um pouco maior do que a velocidade do vento. Isso a gente pode observar pelo tamanho dos vetores, né, o comprimento, o módulo deles. Isso quer dizer que a velocidade resultante da cegonha será a velocidade maior, que no caso é a velocidade da cegonha, menos a velocidade do vento, que está em sentido oposto. Ok? Então, a velocidade resultante, velocidade da cegonha, menos a velocidade do vento. Um outro caso particular é quando os vetores formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, vamos supor que eu tenha aqui aquela nossa canoa, perfeito? A pessoa está remando, né, com esse vetor, nessa característica de vetor, nesse sentido e nessa direção, porém a correnteza do rio, né, V2 como sendo a velocidade da correnteza do rio, e aqui a velocidade da correnteza, e aqui a velocidade da pessoa em si, né, dentro da canoa. É claro que a canoa vai se deslocar num sentido oblíquo, né? Esse sentido oblíquo, esse sentido diagonal, formando-se um ângulo de 90 graus entre V1 e V2, entre a velocidade da correnteza e a velocidade que a pessoa imprime na canoa. Se esse ângulo aqui for de 90 graus, então ficaria bem simples interpretar que a velocidade resultante desse processo seria a utilização do Teorema de Pitágoras. Perfeito? É claro que um caso também bastante especial é quando o ângulo não é nem 0, nem 180 e nem 90, quando nós temos um ângulo qualquer, né? Quando o ângulo é qualquer, fica bem mais simples ainda de trabalhar, né? Porque eu posso utilizar o Teorema de Pitágoras junto com a lei do cosseno, né, que nós temos aqui. Tá? Então, esse caso já foi passado nessa mesma aula, em momento anterior. Né? Interessante a gente relembrar que se o ângulo entre V1 e V2 for de 90 graus, o cosseno de 90 graus é 0, toda essa região aqui desaparece, fica somente o Teorema de Pitágoras. Então, quer dizer, a condição da lei do cosseno ou lei do paralelogramo, ela também é aplicada para um ângulo como por exemplo, um ângulo de 90 graus. Tá bem? Ok? Caminhando um pouco mais, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. As projeções dos vetores também é importante a gente relembrar, né, que a decomposição vetorial, quando a gente projeta o vetor no eixo x e projeta também o vetor no eixo y, então isso é super importante a gente relembrar. Eu estou aqui, por exemplo, com um objeto, tem um objeto nessa região aqui, um objeto qualquer, e estou exercendo uma força F nesse sentido. Então seria bastante interessante a gente conhecer ou reconhecer a projeção. Ou seja, quando eu pego esse vetor F como um todo e projeto esse vetor no eixo x, no eixo das abscissas, ou quando eu projeto no eixo das ordenadas, no eixo y. Então fica bem simples a gente interpretar esse caso, porque aqui, se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, este comprimento aqui, ó, é exatamente a nossa projeção aqui no eixo. Deixa eu projetar aqui. Ah, tá. Este comprimento é exatamente a projeção do vetor F no eixo y. Então, aqui nós podemos chamar de Fy. E esse comprimento aqui é exatamente a projeção do mesmo vetor F no eixo x, que a gente chama, então, de Fx.
Se aqui tem um ângulo de 90, aqui tem um ângulo qualquer, né? Eu posso trabalhar então com dois teoremas importantes, os teoremas trigonométricos, das relações trigonométricas, ou o teorema de Pitágoras. Então posso afirmar aqui, se eu estiver pensando em comprimento, posso afirmar que f ao quadrado é igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Uma outra característica importante seria relações trigonométricas. Por exemplo, se eu quero calcular o cosseno do ângulo formado entre este vetor f e o eixo x. Então, cosseno cateto adjacente, no caso fx, sobre hipotenusa, que é o f. Então, posso afirmar que o comprimento, coloco 1 aqui, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Posso afirmar que fx é igual a f vezes cosseno de alfa. F vezes o cosseno de alfa. Então, olha que interessante. Para eu calcular o comprimento fx, basta eu conhecer o comprimento do vetor f como um todo e o ângulo que ele forma em relação a esse eixo x. Para eu trabalhar com a ideia de seno de alfa, por exemplo, aqui, ó, seno de alfa, cateto adjacente, não, cateto oposto, fy, sobre hipotenusa. Hipotenusa continua sendo f. Colocando um produto dos meios é igual ao produto dos extremos, nós podemos sair que fy é igual a f vezes o seno do ângulo que f forma com o eixo x. Então é possível calcular as projeções usando seno ou calcular projeção encontrando então o cosseno, né? Melhor até aqui, né? Posso calcular a projeção, o comprimento da projeção no eixo x, ou calcular o comprimento da projeção no eixo y, basta conhecermos o ângulo que ele forma com esse mesmo eixo x. Ok? Vamos limpar isso aqui, pegar uma outra tela. Beleza, vamos caminhando mais. Aqui então eu posso afirmar as relações trigonométricas estão aqui. Deixa eu pegar aqui apagar essa regiãozinha aqui. Pronto. Né? Aqui não apareceu, mas a gente sabe que é fy é igual a f vezes seno de alfa. Ok? Vamos ver isso no GeoGebra então. Vamos ver como é que o GeoGebra nos ajuda a compreender esses conceitos. Bom, pessoal, aqui neste momento já estou com o GeoGebra habilitado e nós vamos então reconhecer, né, aprender algumas maneiras de se plotar vetores e projeções de vetores no GeoGebra. Aqui na caixa de entrada eu posso criar um vetor, o vetor é simbolizado pela letra F minúscula, eu digito F igual, abro parêntese, vamos supor um vetor aqui 3 e 4, 3 e 4. A gente pode observar como o GeoGebra gerou o vetor aqui, ele partiu da origem 0, 0 e criou aqui uma notação de vetor. 3 e 4, isso quer dizer 3 do x e 4 do y. Perfeito? Existe uma outra maneira também de criar o vetor, que é através de um ponto. Então você pode criar primeiro um ponto, eu vou chamar de ponto P. Eu vou criar esse ponto P no 5 e 2, ponho igual, abro parênteses, 5 e 2, está ali, criei um ponto P, e agora eu vou pedir para o GeoGebra gerar um vetor em relação a esse ponto P. Então vamos observar como é que o vetor vai ser gerado. Eu digito a palavra vetor, vou escolher o ponto é o ponto P maiúsculo, dou um Enter, pronto, ele criou o vetor ali para mim. Eu posso transladar esse ponto P, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá bem? Observe aqui as coordenadas que estão sendo geradas por esse vetor que ele chamou de U. Tá? Mas observe que quando eu crio um vetor a partir de uma coordenada ou crio um vetor a partir de um ponto, ele sempre parte da origem do plano cartesiano, que no caso é o 0, 0. E se eu quero criar um vetor que não parta da origem? Vamos supor, por exemplo, eu quero criar um vetor em duas dimensões que eu vou apagar esse vetor aqui primeiro, que ele parta de um ponto, eu vou chamar de ponto A, maiúsculo então. O ponto A tem coordenadas 1 e 3. Então, coordenada 1 e 3. Pronto, criei o ponto A. Esse vetor vai partir do ponto A e vai para um ponto B. A coordenada do ponto B ela é 3 e menos 4. Então, ponto B maiúsculo
3 e menos 4. Beleza, tá ali. Eu quero um vetor que parta de A e vá para B. Observe que eu coloquei um sentido para ele. Então, eu vou escrever aqui, digitar aqui a palavra vetor. Esse vetor vai ter um ponto inicial e vai ter um ponto final. Então, a segunda opção aqui na caixa de diálogo. Clico aqui, o ponto inicial é A maiúsculo, digito A, dou um Tab aqui no teclado, já passou ali, já ativou o ponto B, eu digito B, que é o ponto B que eu desejo, e está ali. Gerou-se, então, um vetor, esse vetor partindo de A e chegando até B. Mas como é possível, então, construir essa coordenada aqui? Como é que foi gerado o vetor 2 e menos 7 partindo de A indo para B? Da seguinte maneira. Então, nós criamos aqui um vetor que ele chamou de vetor U. Esse vetor U ele foi de A para B. Perfeito? Então, essa foi a condição dele, ele foi de A para B. Então, quando eu vou construir um vetor, né, as coordenadas de um vetor no plano cartesiano indo de A para B, eu simplesmente vou pegar as coordenadas de B e subtrair das coordenadas de A. Olha que interessante. Se eu quero ir de A para B, eu faço B menos A. Se eu quero ir de B para A, eu faço A menos B. Então, ficaria bem simples a gente interpretar que esse vetor seria as coordenadas de B. As coordenadas de B são 3 e menos 4, menos as coordenadas de A, que é 1 e 3. Perfeito? Então, as coordenadas do vetor U terá a seguinte característica. X com X, Y com Y. Claro, 3 menos 1 me dá 2. Menos 4 menos 3 me dá menos 7. Então, está ali, ó, você pode observar aqui no cantinho, o vetor U tem coordenada 2 e menos 7. Essa é a notação que o GeoGebra usa para simbolizar o vetor. Se eu quero o comprimento do vetor U, eu venho aqui e digito a palavra comprimento, escolho objeto, a primeira opção na caixa de diálogo, e digito U, que foi o vetor que nós criamos. Está ali, ele me dá, então, o comprimento do vetor U. Deixa eu limpar aqui. Está aqui, 7,28 unidades, né? O GeoGebra adota um U aqui como unidade, 7,28 unidades tem esse vetor U. A mesma coisa eu posso fazer também em 3 dimensões, então isso é importante. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Vamos trabalhar agora em 3 dimensões, perfeito? Eu vou pedir para que o GeoGebra exiba a janela de visualização em 3 dimensões. Vou fechar isso aqui, vou apagar esses vetores, vou apagar todos esses vetores que a gente criou aqui. Pronto, apaguei todos. Está aqui o meu sistema agora em 3 dimensões. Agora eu tenho eixos X, Y e Z. Isso é muito importante, tá bom? Lembrando que esse sistema obedece a uma característica muito importante, que é a regra da mão direita. Vou mostrar para você. Eu só vou colocar aqui o rótulo do eixo X, o rótulo do eixo Y e o rótulo do eixo Z, para a gente poder enxergar essa regra da mão direita aqui, ó. Tá bom? Aí, ó. Talvez fique interessante a gente colocá-lo assim, ó. Um pouquinho mais, assim fica melhor. Deixa eu ver. Aí, assim talvez fica melhor. Tá? A regra da mão direita fala o seguinte: se você pegar a mão direita e fizer um arco com, você aponta o polegar como se estivesse fazendo um joinha, né? Aponta o polegar para cima, esse polegar vai indicar o eixo Z, e os outros dedos, fazendo uma curva, eles vão de X para Y. Então, mais ou menos alguma coisa assim, ó. Então, eles vão aqui de X para Y, perfeito? Os dedos, e o polegar vai indicar o eixo Y. Então, essa é a condição aqui, ó, de X para Y. Perfeito? Essa é a condição para que a gente trabalhe em 3 dimensões, tá? Bom, vamos apagar isso aqui. Vamos colocar aqui uma malha, botão direito, malha. Vamos colocar aqui também o que a gente chama de clipping. Esse clipping aqui, ó, é uma região só para limitar o espaço para a gente enxergar as plotagens em 3 dimensões, tá bem? Aí talvez fique melhor para a gente enxergar o espaço como um todo. Se eu quero criar um vetor, eu simplesmente vou digitar, eu quero um vetor V, letra minúscula, tá bem? Parece que a Caps Lock está ativado aqui. Não, não estava não. V minúsculo, digito igual, vou colocar umas 3 coordenadas, 1, 2 e 3. Pronto, criou um vetor ali, partindo da origem, sempre 0, 0, 0. Ok? Vou criar um segundo vetor,
Só que esse vetor eu quero uma condição para ele. Ele vai partir do ponto P, então maiúsculo. Vamos supor o ponto P 1, 2 e menos 1. Beleza, ponto P está aqui embaixo, ó. Está lá no octante, né? Está nesse octante aqui, agora não é mais quadrante, nós temos 8 regiões, né? Por isso que chamamos de octante. Esse meu vetor vai partir de P e vai chegar a uma extremidade de um ponto que eu vou chamar de ponto A. Esse ponto A é igual aqui, abro aqui e vou colocar menos 1, 2 e 0. Vamos ver para onde ele vai. Ali, beleza. Pronto. Então, eu quero um vetor que parta de P e vá até o ponto A, que está aqui exatamente em cima do eixo, né? Está em cima do eixo aqui do eixo das abscissas junto com as ordenadas, ou seja, o Z é 0, tá? Então, a cota é 0, tá bom? Vai partir de P e vai para A. Então, eu vou criar aqui vetor, vou digitar vetor, vetor, ponto inicial e ponto final, tá bem? O ponto inicial é o P, então P maiúsculo, dou um tab, ponto final é A. Pronto, tá ali. Ele partiu de P e foi para A. Tá aqui o vetor, eu vou mudar a cor desse vetor. Vou selecionar aqui, clico com o botão direito, propriedade, vou aqui em cor, vou mudar a cor dele. Pronto, fecho aqui. Beleza, tá aí o vetor criado. Ok? Tá ele criado aí. Quero o comprimento dele. Então, vou simplesmente digitar o comprimento aqui, ó. O objeto, ele chamou de vetor U, tá aqui em vermelho. Digito U e eu tenho o comprimento desse vetor, 2,24 unidades. Tá bem? O que mais que a gente pode fazer? Ah, sim, vamos relembrar daquele conceito que a gente acabou de ver agora em 2 dimensões. Vamos lá. Se eu quero o meu vetor U, esse meu vetor U, ele tem a seguinte característica. Ele vai de P para A. Se ele vai de P para A, eu quero, então, A menos P. Perfeito? Então, esse meu vetor U terá a seguinte condição. Vamos pegar as coordenadas de A. Coordenadas de A, menos 1, 2 e 0. Menos as coordenadas de P. P é 1, 2 e menos 1. É só fazer a operação matemática entre eles. X com X, Y com Y e Z com Z. Abscissa, ordenada e cota. Vamos lá, então, para a coordenada. Menos 1, eu tenho menos 2. 2 menos 2, eu tenho 0. E 0 menos 1, eu tenho mais 1. Vou acrescentar um mais 1 aqui. Então, pronto. Está aqui a coordenada do vetor U, coincide com a coordenada do vetor U, criado aqui pelo GeoGebra. Perfeito? Então, essa é a condição para se criar vetores e até fazer projeções desses vetores nos eixos x, y e z. Tudo bem? Está ele aqui em 3 dimensões. E aí você pode explorar no GeoGebra criando outros vetores, criando outros pontos e trabalhando a condição para se criar a coordenada de um vetor resultante, tá bem? Partindo de 2 pontos, partindo da origem, observando o comprimento dele, se você quiser, né? Fazendo o cálculo do comprimento. Se você perguntar, como é que calculo o comprimento desse vetor aqui, então? Se eu quiser usar um conceito de geometria analítica, então eu posso dizer que o módulo do vetor U, o módulo de U, isso é dado ao quadrado, é igual a x, um x menos o outro x ao quadrado. Isso não importa qual x você queira utilizar, perfeito? Mas, tanto que eu nem vou diferenciar um do outro aqui, um y menos o outro y ao quadrado, não importa a ordem, mas, vou colocar aqui para baixo, um z menos o outro z elevados ao quadrado. Então, essa é a maneira de calcular o comprimento, ou seja, o módulo do vetor U. A gente pode até fazer isso agora aqui, ó. Vamos limpar um pouco isso aqui para a gente trabalhar o cálculo do comprimento, ou seja, do módulo de um vetor, então, partindo de qualquer posição. Tá? Então, vamos lá. Eu simplesmente faço assim, ó. O comprimento de U, ou o módulo de U, é igual a raiz quadrada. Então, olha como é que fica fácil para a gente poder identificar. Bom, é um x menos o outro x ao quadrado. Então, eu vou fazer
1 menos menos 1, isso me dá 2. 2 ao quadrado, 4. Então, é bem fácil assim. Mais 1y menos o outro y ao quadrado. 2 menos 2, 0. 0 ao quadrado, 0. Mais 1z menos o outro ao quadrado. Vou fazer 0 menos menos 1. Dá 1 ao quadrado, 1. 4 mais 0 mais 1 me dá a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5, aproximadamente 2,23, 2,24 unidades. Está aí, ó. Bateu direitinho com o que o GeoGebra havia calculado o comprimento do vetor u. Então, um x menos o outro ao quadrado, um y menos o outro ao quadrado, um z menos o outro ao quadrado, soma, extraio a raiz quadrada, eu tenho o comprimento dele. Ou, você pode pegar direto as coordenadas do u, menos 2 ao quadrado, 4, 0 ao quadrado, 0, 1 ao quadrado, 1, somo, né, adiciono e extraio a raiz quadrada desse valor. Perfeito? É isso por enquanto.